Olá, muito boa noite. Começa mais uma edição do programa que de segunda a sexta-feira debate aqui no canal AgroPlus o agronegócio para você, nosso querido amigo telespectador e nossa querida amiga telespectadora. Bom, a partir de agora, 1 hora de debate sobre o agronegócio, assuntos pertinentes para você, e nos destaques do programa de hoje são 2 destaques aí que devem tomar conta do nosso programa. Um deles são os produtores gaúchos que ontem fizeram uma mobilização, um protesto por soluções de dívidas, Segundo a Farsul, as dívidas do setor elas já somam cerca de 73 bilhões de reais somente no Rio Grande do Sul, e grande parte dessas dívidas vence ainda agora em 2025. São assuntos que têm trazido relevância para o produtor rural, para o agronegócio, então a gente debate ele por aqui. No programa de hoje, como nós prometemos ontem também por aqui, na verdade, na segunda-feira a gente já começou esse debate falando sobre ferrogrão, que é um assunto que está há muito tempo em pauta na Câmara dos Deputados, no Senado também já passou. A gente vai trazer um pouco mais à tona os assuntos que nós já discutimos na segunda-feira, e nós prometemos trazer por aqui ele que é ex-secretário nacional de Política Agrícola e ex-ministro da Agricultura, Nery Geller, para conversar sobre esse assunto conosco. Mas de início eu já faço o convite para os meus de casa. É ele que é especialista em negócios. Seu Bianco, seja bem-vindo mais uma vez. Promessa é dívida, Vamos conversar hoje com o Geller para a gente falar sobre ferrogrão e também o marco regulatório do licenciamento ambiental, que muitas vezes pode parecer assuntos complicados na cabeça. A gente vai trazer ele para ajudar um pouquinho, Seja bem-vindo, boa noite. Boa noite, Jossan. Boa noite a todos que nos assistem. Quero ser bem rápido nessa inicial, porque é importante que o Nery nos conte tudo que ele já passou com esse projeto, ele que foi relator, ele que, então, na qualidade de deputado federal. Então, vamos ouvir ele, que é muito importante, tudo que ele tem a nos explicar. Daiane Kirnev, especialista em agronegócio, está conosco hoje também, minha amiga. São assuntos para lá de importantes para a gente debater por aqui e trazer mais informação para o nosso telespectador. Seja bem-vinda. Boa noite, Jossan. Boa noite, Bianco. Boa noite, você, telespectador. Faço das minhas palavras do Bianco. E só vou fazer um comentário aqui que nós estamos combinando, Jossan. Não tem jeito, outro dia era de branco, agora nós estamos de vermelho. Cuidar para não ser acusados por aí de coisas que nós não fizemos. Vamos lá então, dando sequência por aqui, aí eu já vou fazer o convite para ele, porque a gente vai falar hoje sobre o destravamento da ferrogrão, que é um item muito importante para que a gente consiga mais desenvolvimento dentro do agronegócio. Como nós já falamos durante essa semana por aqui, é importante para que a ferrogrão, e ele vai explicar melhor também, não somente para a ferrogrão, que seja regularizada essa proposta do marco regulatório do licenciamento ambiental. Então, o seu Bianco também já fez uma introdução aí dele, vamos trazer ele para conversar conosco, já agradecendo Nery Geller, que é ex-ministro da pasta da agricultura brasileira. Então a gente agradece, Geller. Muito obrigado por ter aceitado o nosso convite inicialmente. Seja bem-vindo, boa noite. Boa noite, Jossan, boa noite ao meu amigo Bianco, a Daiane. É uma grande satisfação estar conversando aqui pelo canal do AgroPlus com a comunidade mato-grossense e também brasileira, e principalmente com os nossos produtores, empresários que fazem desse estado de Mato Grosso do Brasil essa grande alavanca de oportunidades. Falar sobre esse tema é um motivo de satisfação para mim, porque eu sei da importância que isso traz, e nós destravarmos obras como a ferrogrão, mas não é só a ferrogrão, destravar obras importantes de rede de transmissão, flexibilizar a legislação do ponto de vista para que ela seja mais clara na liberação dos licenciamentos, para mim é muito bom, e até porque eu vivi isso com muita intensidade no Congresso Nacional. Acho que nós temos muitas perguntas a fazer, nós vamos tentar transmitir essas dúvidas que estão na nossa cabeça para o nosso telespectador e com a sua ajuda. Então vou fazer o convite para o telespectador que nos assiste. Vamos debater o agronegócio?
Geller, para que a gente possa entender melhor esse projeto de lei do licenciamento ambiental, que é o PL 2159 de 2021, ele pretende simplificar para agilizar tudo, os processos licenciatórios, né? Eu e o seu Bianco, a gente discutiu por aqui também, porque são 3 fases que tem que passar, são 3 licenças, a licença prévia, a de instalação, a de operação. Parece que o processo está muito burocrático. Então, a minha pergunta primeira para o senhor é: por que desburocratizar esse processo e como que isso pode ajudar no destravamento da ferrogrão e outros setores, por exemplo? Muito importante, Jossan, que quem está nos acompanhando tenha assim, o discernimento de entender que a legislação da forma que está hoje, ela traz entraves, porque tem interesses econômicos por trás disso, tem interesses muitas vezes de concorrência, e a própria sociedade urbana às vezes não consegue entender por que, por exemplo, precisa sair uma ferrogrão. Por que demorou quase 20 anos, Daiane, para sair o licenciamento da BR-163? Se nós tivéssemos uma legislação clara e definida, se daria aos órgãos licenciadores o sim ou o não. E nesse caso específico da lei do licenciamento ambiental, ela é importante para obras de infraestrutura, mas ela atinge inclusive obras de saneamento básico em grandes centros urbanos e assim por diante. No caso específico da ferrogrão, no meu relatório, o que nós fizemos? Nós trouxemos com clareza mais rigor do ponto de vista da eventualidade de se cometer crime ambiental, se coibir com mais rigor, aumentando as penas, inclusive para quem comete crime ambiental, mas se dá ao órgão licenciador, nesse caso da ferrogrão, o IBAMA, o direito de falar sim ou não. As comunidades tradicionais, seja elas quilombolas, seja FUNAI, ou seja, unidades de conservação, elas têm voz, mas elas não têm direito a veto. Então, aonde não tem impacto direto, ou o chamado causo direto nas comunidades indígenas, o órgão licenciador tem a prerrogativa de dar o licenciamento sem ter questionamento na justiça. Da forma que está a lei hoje, ela não pode acontecer, e por isso que teve a intervenção do Supremo. Eu entendo que o Supremo não deveria segurar uma obra tão importante como essa questão da ferrogrão, tendo em vista que o impacto é muito pequeno e os retornos econômicos para o Brasil, através da geração de emprego, de redução de custo, é muito grande. Agora, cabe ao Congresso Nacional fazer a sua parte, e muitas vezes as pessoas têm dificuldade de fazer esse enfrentamento. E eu, Bianco, tive em 2021 a capacidade de enfrentar esse debate com a grande mídia. Quem acompanhou isso sabe que no início, quando eu comecei a relatar o projeto e discutir isso nas comissões, discutir isso nas bancadas partidárias, eu apanhei muito, com a capacidade de diálogo, de conversar com a direita, de conversar com a esquerda, de conversar com o centro. Eu consegui trazer para dentro do debate a clareza de que isso é importante para a economia do Brasil e que isso não abre brecha para fazer crime, para cometer crime ambiental ou para fazer degradação ambiental. Pelo contrário, ela traz rigor na lei e traz rapidez na liberação ou então na revogação do projeto. É isso que está acontecendo. Não é possível, Bianco, que nós, em alguns estados, por não termos um marco regulatório do licenciamento ambiental, em algumas regiões do nosso país, ainda precisa-se, além de fazer o CAR, além de você cumprir a legislação do Código Florestal, que é a legislação mais exigente do mundo, ainda precisa-se fazer mais outras licenças, como, por exemplo, para você plantar eucalipto em Minas Gerais, você tem que fazer um outro projeto de licenciamento. Isso não dá para aceitar. Então, quando eu fui questionado e eu comecei a bater duro nisso, há cerca de 90 dias atrás, eu dei uma entrevista muito forte e pesada na Jovem Pan, que repercutiu de forma nacional e internacional, cobrando
então, da ministra Tereza Cristina, que ela saísse de cima do projeto e colocasse isso em pauta para ser votado. Depois fui em Sorriso, isso também, uma entrevista que eu dei lá, deu uma repercussão muito forte, porque me chamo eu, né, que eu sou esquerdista. Agora, eu tive capacidade de enfrentar temas importantes a favor do agro, enfrentar a grande mídia e a comunidade internacional para defender a agricultura e defender a produção. Isso não foi só no licenciamento, isso foi na lei de defensiva agrícola, que era chamado Lei do Veneno, e nós conseguimos avançar. Por que ela, que tem o apoio da direita, não tem coragem de pôr isso na pauta? E com essa movimentação, agora na semana passada, ela acabou pautando na Comissão de Meio Ambiente, e nós queremos crer que ele vá para o plenário do Senado Federal, sendo aprovado no Senado Federal, vai para a sanção presidencial e a gente possa destravar não só ferrogrão, mas a gente possa liberar obras importantes de infraestrutura do nosso país e obras importantes de saneamento básico e assim por diante. Nesse caso específico, para a nossa região, a ferrogrão que é muito importante, mas isso passa também por energia limpa, como por exemplo, hidroelétricas, que muitas vezes estão dentro de áreas de preservação, pega parte do alagamento que pega áreas de preservação. Se não tiver impacto ambiental muito forte, nós vamos conseguir liberar isso com muito mais rapidez. Seu Bianco. Eu tenho visto e sei que você enfrentou muito em cima em virtude dessa lei, porque é incabível que você está querendo fazer a lei, ela só quer agilidade e facilidade, não queremos fazer nada ilegal, certo? A lei é muito clara nisso. Então é impossível que a população mundial ou que a população brasileira não queira agilidade para se fazer um asfalto, se já tem a estrada, agilidade para esgoto, agilidade para levar uma energia. Só quem mora no campo sabe a dificuldade de você pegar uma licença para passar num determinado local, sendo que você simplesmente vai levar energia para aquele povo que mora lá no campo. Então eu sei que você enfrentou muito e esperamos que você volte para a Câmara dos Deputados para que tenha essas pautas novamente. Por quê? Porque precisou você vir de repente na região de Sorriso para que essas pessoas vissem que não precisa ficar engavetado aí 10, 20 anos um projeto de suma importância como esse aqui. Entendeu? Então torcemos que você volte e queremos que você volte para ser deputado, para que a gente possa realmente ter representantes do agronegócio. Bianco, eu agradeço as suas palavras, e mais do que ninguém você me conhece, a própria Daniela, a família também, o pessoal que está por lá conhece a gente. Foram pautas bastante espinhosas. Nós não votamos só o licenciamento na Câmara, votamos o autocontrole, que foi importante, a lei de defensiva agrícola, conseguimos tirar do TCU a renovação na malha paulista para fazer investimento lá em São Paulo, na ferrovia, que deu a capacidade de aumentar a capacidade de escoamento de Rondonópolis para Paranaguá, de 30 milhões de toneladas para 60, e abriu espaço para levar uma perna até Lucas do Rio Verde, ou até Sorriso, e talvez fazer um grande entroncamento rodoferroviário na nossa região, aí Lucas e Itapurá, para todas elas serem beneficiadas. Mas não foi só isso, Bianco e Jossan. Nós fizemos um grande programa de construção de armazém, né, que financiou aí até 15 anos de prazo, com taxa de juros de 3,5%. Isso trouxe para o nosso estado e para o Brasil uma capacidade de ajudar na infraestrutura, de carregar estoque. Conseguimos os grandes programas de financiamento de médio e longo prazo, renegociação de endividamento, garantia de preço mínimo do milho, do algodão, que trouxe lá atrás, Bianco, em 2014, 2015, o alento aos nossos produtores para se manter na atividade. E veja que, Daniela, é importante a gente conversar com isso, fazer as políticas bem articuladas, de garantia de preço mínimo, naquele momento viabilizou a produção de milho e de algodão. Olha o que esse milho que nós passamos de 12 milhões de toneladas para 52 milhões de toneladas no mercado interno aqui do estado de Mato Grosso trouxe as usinas de etanol. Hoje nós temos 48 bilhões de investimento
de usina de etanol, gerando receita para o Estado, para os municípios, mas acima disso, viabilizando o setor, viabilizando as fábricas de ração para fazer confinamento, para entrar proteína animal e assim por diante. Então essas políticas elas foram sempre muito linkadas. Fizemos também na questão do algodão, o acerto do contencioso do algodão, e são muitas pautas que nós alinhamos junto com a ProSoja, junto com as entidades de classe, e as coisas às vezes a gente reclama, porque fica o dia inteiro em rede social xingando a classe política, xingando fulano, ciclano, quando na verdade, para você avançar nas pautas, no Congresso Nacional você tem que ter capacidade de diálogo. Se você não conversar e trazer a maioria, esse licenciamento ambiental não ia ser aprovado. Eu tive voto ao nosso internauta que está nos acompanhando a favor desse projeto, que em pouco tempo atrás jamais se imaginava ter esses votos. Eu trouxe votos de parlamentares da extrema direita até a extrema esquerda, promotores de justiça que são urbanos, que eram radicalmente contra. Com o diálogo que nós trouxemos, nós conseguimos convencer e trazer eles para o nosso lado. E foi realmente uma das pautas que ajudou a destravar e ter desdobramentos importantes. Veja bem, não é aceitável e não é razoável que a Ferrogrão fique parado porque você não consegue a liberação para passar 30, 40 quilômetros dentro de uma reserva indígena. Assim como não é razoável lá em Roraima não ter energia interligada ao sistema nacional de produção de energia elétrica, porque não se consegue colocar rede de torres de transmissão dentro de uma faixa de domínio de uma BR, de Manaus a Boa Vista. Aí vem parte da energia da Venezuela e o resto é tocado a motor. Olha o quanto custo isso tem para o Brasil, o quanto isso se degrada o meio ambiente, porque você queimando combustível fóssil para gerar energia, você estraga muito mais o meio ambiente do que passar uma rede de transmissão, torres, dentro de uma faixa de domínio. Muita coisa vai destravar. E para isso precisa ter capacidade de diálogo e avançar nas pautas no Congresso Nacional. E assim como precisamos ter bons vereadores, bons deputados estaduais, para que a carga tributária seja diminuída, para que se tenha os investimentos sendo feitos onde a gente precisa também avançar lá no Congresso Nacional. E a minha pauta sempre foi, eu fui ministro da Agricultura no governo da presidente Dilma, e nós trouxemos muito para o estado de Mato Grosso. Depois fui deputado federal com o presidente Bolsonaro e ajudei muito o presidente Bolsonaro nos grandes temas, nas grandes pautas que eram de interesse do setor agrícola e da produção nacional. E esse sempre foi o meu jeito de trabalhar para resultado. Menos demagogia, menos frescura, mas ações concretas para ajudar o setor agrícola do nosso país, porque isso gera emprego, gera renda e movimenta toda a economia. Daiane Kirnev. Neri, você fez um comentário muito interessante, que é algo que a gente sempre vem falando aqui. Como as teses e ideologias ambientais, elas vêm travando projetos que muitas vezes desenvolvem muito mais, né, do que o que já é feito, as próprias práticas, né? E o que eu vou perguntar para você, eu teria várias perguntas, mas como o nosso tempo é curto, eu vou perguntar como que fica, se aprovado esse marco do licenciamento ambiental, como que vai ser? Porque antes a gente precisava dessas 3 etapas que são burocráticas e acabam atrasando muito o desenvolvimento da nossa região e de todo o Brasil, né, Neri? Uhum. Daiane, é bem claro, com a aprovação do marco temporal, ele traz parâmetros bem claros. Quando são obras de baixo impacto ambiental, você pode fazer, não precisa nem ter projeto de lei, você pode fazer pela LAC, que é a Lei por Adesão e Compromisso. Quer dizer, o Estado brasileiro, no caso o IBAMA ou a SEMA aqui em Mato Grosso, ou a Secretaria de Meio Ambiente do município, ele cria parâmetros lá no site. A empresa que vai fazer investimento se habilita, cadastra e se compromete a seguir as orientações que estão lá pré-estabelecidas,
faz a obra e depois o órgão licenciador vai lá e fiscaliza. Se tiver na execução erros fora do que a LAC preconiza, aí embarga-se a obra. Mas a obra anda, avança. Se for de impacto médio, você faz um projeto sem precisar de arrima. Por exemplo, vou citar aqui. Você fazer um projeto de duplicação de uma BR, se ela for dentro da faixa de domínio, você pode fazer por adesão e compromisso, você não precisa fazer um novo licenciamento. Se você fizer uma ponte num rio onde você duplica aquela rodovia, seja ela estadual, federal ou municipal, ou vicinal, no caso, você não precisa fazer IARIMA. Isso te traz economia, te traz rapidez e a liberação. O órgão licenciador, quando passa dentro de uma área de reserva indígena, comunidades quilombola ou unidades de conservação, é a mesma forma. Se ela for... eu não me recordo se é 2 ou 3 quilômetros de distância de uma aldeia indígena, você não precisa fazer o projeto de alto impacto. Você faz o projeto normal, que não tem impacto, e o órgão licenciador não precisa esperar muitas audiências públicas, não precisa ficar esperando as comunidades tradicionais 10 anos, 8 anos, elas têm prazo para se manifestar. Se manifestaram, se o argumento deles for dentro do que a lei preconiza, ok, aí tem que fazer mudança no projeto. Se não, o órgão licenciador tem autonomia para dar o licenciamento. Daiane, eu vou te falar uma coisa, eu como agricultor que sou e dessa região, eu tenho o maior orgulho de ter conseguido aprovar essa lei do licenciamento dentro do que a legislação, dentro do que hoje o relatório foi feito. Ele é um relatório claro, que traz segurança jurídica, que não coloca o órgão público em desconforto, mas que ele viabiliza o setor que quer fazer investimento, seja ele público ou privado, ou seja, parceria pública e privada. Então, esse marco temporal, na época, foi aprovado com muita euforia pela CNI, Bianco, pela indústria de São Paulo, pelas grandes empresas que fazem investimento, não só em infraestrutura, em rodovia, ferrovia, mas ele vai mexer com todas as obras do país. É uma coisa extraordinária. E eu tive coragem de fazer esse enfrentamento. Então agora ele precisa ser votado no Senado Federal, porque ele vai agilizar muito esses licenciamentos. E quando tiver impacto ambiental pesado, dentro das... Vamos, Daiane, só para deixar mais claro para o produtor. Por exemplo, atividade agrícola, onde a pessoa já tem o CAR, ele só precisa fazer outro projeto se for um projeto de alto impacto. O que é alto impacto? Construir armazém não é alto impacto. Ele não precisa de licenciamento ambiental, desde que ele respeite o Código Florestal, não faça isso dentro de uma APP ou dentro da reserva legal, né? Mas só faz... tem que fazer licenciamento, por exemplo, num confinamento, se for acima de 5.000 bois. Aí é alto impacto, aí ele tem que fazer o projeto. Mas mesmo assim o projeto vai tramitar com mais rapidez. Então ele traz segurança jurídica de todos os lados, para o produtor, e traz segurança jurídica e tranquilidade para o órgão licenciador. Geller, para a gente encerrar a tua participação por aqui, eu gostaria só de fazer uma pergunta em relação à sua expectativa em relação a esse projeto, porque é um projeto que só na Câmara dos Deputados ficou 17 anos, no Senado foram 4 anos, então nós temos aí ainda tem 93 emendas, que se elas forem, no caso, confirmadas, o projeto retorna para a Câmara, para depois vir para o Senado, então se a gente está vendo aí 21 anos de processo, eu queria saber... das suas informações, sejam extraoficiais aí dos bastidores políticos, ou o que seu coração diz nesse momento. Quando que a gente consegue uma aprovação de um projeto de lei como esse aí? Jossan, é importante a gente falar que quando nós assumimos em 2018, o relator foi o Kim Kataguiri. Kim Kataguiri é um deputado brilhante, né, de São Paulo,
mas ele era muito de direita, ele teve dificuldade de fazer o debate para avançar, para conseguir maioria. Eu fui nomeado depois, porque eu fui atrás para conseguir pegar esse projeto, eu em menos de 4 meses aprovei. E eu rejeitei qualquer emenda, eu não dei espaço, porque eu fui ajustando o relatório e aí dialogando com todas as correntes ideológicas do Congresso Nacional. Por isso que nós conseguimos avançar. Eu cedi também, em vários pontos. Eu aumentei a pena para quem comete crime ambiental, eu cedi aqui, cedi ali, consegui em menos de 3 meses aprovar. No Senado Federal, se a Tereza Cristina, que ela é boa de debate, ela é uma pessoa coerente, se ela tiver coragem de enfrentar isso e não aceitar muitas emendas, eu não tenho dúvida que em 60, 90 dias, essa matéria vai para o plenário e vai ser aprovado. Até porque a classe empresarial está clamando por isso. E aí é importante, viu, Bianco? Jossam e Daiane. É importante que vocês da imprensa, é importante que a ProSoja, é importante que a FAMATO, é importante que a federação, que os produtores se movimentem, cobrem os parlamentares para que façam menos selfie e vão trabalhar. Né? É importante a gente mostrar a importância que tem isso. Não adianta a gente ficar criticando o Supremo, nesse caso da Ferrogrão, porque a legislação dá espaço para ele ficar travado. Ele dá espaço, nós temos que mudar a legislação. Eu, particularmente, acho que até final do ano vai ser aprovado e vai ser sancionado pelo presidente da República. Geller, só agradecer, gratidão pela sua participação por aqui. Sabemos que sua agenda é corrida, inclusive agora tem compromisso. Muito obrigado, esperamos tê-lo outras oportunidades por aqui para nos ajudar a sanar informações como essa. Eu te agradeço, foi uma grande satisfação estar com você, Daiane, com o Bianco, meu amigo, e com você, Jossam. Conte conosco e me desculpe um pouco pelo atraso, acabei atrasando um pouquinho, mas estou sempre à disposição. Um grande abraço a todos. Estamos juntos. Obrigado, Geller. Um abraço. Tudo de bom. Meus amigos Daiane e seu Bianco, continuamos nós por aqui, para que a gente possa continuar esse debate. Eu acho que vale a gente continuar falando sobre isso, porque são muitas informações em torno desse assunto. Como o Geller falou, a gente acabou de falar, imagina, se for um cara bem articulado como ele, o seu Bianco também, como amigo que rasgando elogios, e eu acho que com muita razão, até porque ele conseguiu fazer o que muita gente não consegue. Ou você está de um lado ou você está de outro. Imagina, não estou querendo taxar o Neri, e ainda mais depois que ele saiu, não é minha intenção falar, mas olha só o que ele conseguiu. Um produtor rural dentro do Ministério da Agricultura, ele, com todo o conhecimento que tem, defendendo o produtor rural e ainda durante o governo de esquerda. Ou seja, ele conseguiu agradar gregos e troianos, seu Bianco. Isso aí é muito difícil de se fazer. Agiu com muita sabedoria. Jossam, Neri é uma pessoa que é deputado da região centro-oeste, da região do Mato Grosso, então ele conseguiu, e ele hoje, ele foi um deputado que apoiou a candidatura do Lula. O agronegócio não gosta muito do governo Lula, porém ele foi espetacular, ele tem trâmite, ele sabe conversar, é isso que ele explicou há pouco. Então, quando de repente ele, como pessoa de esquerda, é muito mais fácil se conversar com a própria esquerda e com a direita, porque você precisa dos votos de todos eles. Então, isso precisa-se de pessoas assim que tenham esse senso e que tenham essa capacidade de articulação. Agora, você veja bem, um projeto de lei desses aqui, ele fala de tratamento de água. Será que uma cidade, para você aprovar um loteamento qualquer, precisa de tratamento de água e de esgoto? Aí você tem que pegar todas essas licenças, tudo isso. Será que as pessoas que vão fazer isso não vão dar um tratamento de água? Será que quando você for fazer um loteamento não tem que ter uma água tratada? Isso é saúde para todos, né? Então, essa aí, e a lei municipal, a própria lei municipal de qualquer loteamento, exige isso. Então, simplesmente vai dar mais agilidade e segurança jurídica. Tanto isso aí, vamos dizer, local para colocar os resíduos, o lixo nosso, precisa de todas essas licenças. São coisas do trâmite dia a dia
E se essa lei é aprovada, simplesmente vai dar agilidade, rapidez e segurança jurídica para todos. Daiane, depois que ele falou do tempo, né, da expectativa, da pergunta que eu fiz para ele, da expectativa para conseguir a aprovação desse projeto, ele trouxe aí alguns meses de expectativa. Eu, conhecendo um pouquinho aí que eu conheço de você, eu te vi aí no seu semblante um pouco de alívio. É mais ou menos essa a sensação? Com certeza, Jossam, porque da forma que está hoje, o projeto Ferrogrão ele está suspenso pelo STF, porque realmente com a legislação atual, ela não possibilita que ele seja feito. E realmente há necessidade dessa aprovação, porque esse projeto, que tem quase 1.000 quilômetros, vai ali de Sinop, vai até o Pará, se eu não me engano, né? Não sei até que cidade, mas vai até o Pará, 900 e poucos quilômetros. Ele acaba passando ali numa área que pega uma área indígena. É bem pequeno, é quase irrisório, né? Parece que são 30 quilômetros, alguma coisa nesse sentido que passa. Não tem nenhum impacto significativo. Então, essa nova lei até contempla, né? Para que esse projeto seja realizado. Mas, e do jeito que está hoje, existe muito lobby ambientalista, né? Que vai prejudicar, porque as comunidades indígenas estão contrárias. Então, a gente sabe que essas ideologias elas têm impactado muito mais o meio ambiente do que a própria lei. Olha só, ele fez um comentário aqui sobre o Pará, né? Existem algumas cidades, algumas comunidades que não possuem energia elétrica, que é tocada a motor, que vem de outro país. Então, são burocracias que dizem estar cuidando do meio ambiente e muito pelo contrário, né? Elas estão prejudicando mais, porque a energia elétrica hoje, a gente tem energias renováveis também que estão presentes, hidrelétricas, por exemplo, que também poderiam ser contempladas com essa licenciação, né? Com esse projeto, com esse marco de licenciamento. Então, traria energias até limpas e sustentáveis. Mas, como a gente fala, quando o projeto é ambiental, ele não é só ambiental, ele é travestido de ambiental. Aqui ele tem um ideal muito bonito, mas na verdade ele fica segurando o progresso do nosso país. Seu Bianco, para a gente encerrar esse assunto. Eu só queria acrescentar isso daí que você precisa de todas essas licenças para você fazer um projeto de asfalto. Se hoje você já tem a estrada no mesmo lugar, você vai simplesmente colocar a camada asfáltica em cima dela e você vai passar num rio que já tem uma ponte. Então vou fazer uma ponte nova de concreto e vou fazer o asfalto, jogar a lama asfáltica e os ingredientes CM30 lá. Que impacto que vai dar isso? Que mudança no clima que vai ter isso para se fazer? Isso só traz benefícios para toda a comunidade. E essa lei, ela vem para isso, evitar, não que não precise ter licenças, porém, agilidade, uma licença mais prática e mais fácil daquilo que você já tem. Só acrescentando isso, José. Muito bem, então acho que podemos encerrar esse assunto, né? Porque a gente tem outros assuntos também para conversar. Ontem teve um protesto aí, os gaúchos são bravos no negócio, né? Gaúchos protestaram por soluções de dívidas, né? São mais de 73 bilhões de reais de dívidas só no Rio Grande do Sul. Foram afetados por seca, depois foram afetados por chuva. Enfim, não está fácil para lá e já tem dias que os produtores gaúchos estão cobrando por medidas. Ano passado teve protestos também e ontem, portanto, terça-feira, dia 13, teve protesto de novo por lá. A gente vai falar sobre isso no próximo bloco. O intervalo é rápido, você que está conosco, continua conosco, voltamos já. O Agrodebate desta terça-feira está de volta. Obrigado a você que continua conosco. Você que chega agora, seja bem-vindo. O assunto da vez são os produtores gaúchos que fizeram protestos nesta terça-feira, dia 13 de maio, por soluções de dívidas.
Segundo a Farsul, dívidas do setor já somam cerca de 73 bilhões de reais no Rio Grande do Sul e grande parte dessas dívidas vence ainda no ano de 2025. O problema para eles, né, é que fizeram uma mobilização para chamar atenção, já que os debates que vêm acontecendo aí em Câmara dos Deputados, Senado, não foram suficientes. Os gaúchos estão buscando jeito de serem notados, é isso. Estão chamando a atenção para o governo sobre o grave endividamento do setor agropecuário. O movimento, que não tem data para acabar, reivindica que o governo federal atenda ao pedido de securitização das dívidas ou apresente outra alternativa de prorrogação e renegociação. Para falar sobre isso, nós continuamos com eles, os nossos comentaristas de casa, seu Bianco, que é especialista em negócios, Daiane Kirnev, que é especialista em agronegócios. Meus amigos, sejam bem-vindos de volta por aqui. E a gente está falando de uma crise, inclusive se o Paulo conseguir colocar para nós aí as imagens, algumas fotos que mostram aí esse tratoraço, produtores rurais com tratores por aí, né? Nas ruas do Rio Grande do Sul, protestando e pedindo securitização, que tem a ver com a renegociação das dívidas, né? Essa mobilização ela acontece em diversas regiões do estado, com concentração de produtores e máquinas agrícolas em pontos estratégicos, próximos a rodovias importantes. O ato, como a gente vê aí, ele é pacífico, está envolvendo os produtores com seus tratores e, enfim, da maneira pacífica, buscando visibilidade, né, para essa situação enfrentada por muitos produtores que acumulam dívidas após sucessivos períodos de estiagem e, mais recentemente, o contrário disso, enchentes. Dá para procurar soluções, seu Bianco? O governo consegue intervir de alguma maneira, ajudando aí esses produtores rurais? A gente está vendo um descaso com eles? A gente está diante disso, na tua opinião? Um descaso, José, um abandono para os produtores, porque, veja bem, eles passaram por algumas secas, né? Tiveram um problema de seca, depois agora tiveram um problema das enchentes, muita chuva, e aí não é só os produtores rurais que foram que tiveram grandes prejuízos, todo mundo que estava ao redor deles. O comércio vendeu menos porque teve menos. Quando você tem um impacto desse, você não tem dinheiro para nada. Então o comércio vende menos, ou o Rio Grande do Sul inteiro teve grandes problemas. Acho eu que a securitização é a melhor forma. O que é uma securitização? É um alongamento das dívidas. Ninguém quer nada de graça aí. Eles só querem que se prolongue o alongamento, que se dê tempo para que eles possam pagar. A securitização nada mais é do que o governo federal criar títulos, poderia criar títulos e vender isso no mercado para investidores, e com um prazo bem alongado, e dessa maneira seria muito fácil de eles não saírem da atividade, não vamos no palavreado correto nosso de que não vão à falência. Então esse é o grande objetivo da securitização. Simplesmente eles querem o quê? Um prazo alongado para que se possa pagar as dívidas que eles tiveram com a própria atividade que eles estão. De acordo com a Federação da Agricultura do Estado do Rio Grande do Sul, a Farsul, o endividamento do setor já ultrapassa 73 bilhões de reais, sendo que grande parte dessas dívidas vence agora em 2025 e muitos produtores não conseguiram renegociar esses débitos com as instituições financeiras ou fizeram com juros mais elevados, agravando ainda mais a situação, né? O que já era ruim fica pior. Essa mobilização ela teve início ainda na semana anterior, né, durante a Expo Joia, realizada no Noroeste Gaúcho, e no evento teve audiência pública do Senado, com a presença do senador Luiz Carlos Reis, enfim, que é autor do projeto de securitização das dívidas rurais que prevê a prorrogação dos passivos por até 20 anos. Daiane, esperança boa ou ruim, e o que falar dos produtores gaúchos? Bem, José, como nós já comentamos aqui, a enchente, as coisas só pioraram para o setor gaúcho, né?
Nós tivemos aí o fenômeno El Niño, que também trouxe as enchentes, né? E agora a La Niña que trouxe a seca. Então, você imagine o produtor, né, que é dessa região, que teve alagamento, quantas cidades que alagaram, quantas produções, gado, tudo perdido, né, casas, maquinários, né, tudo foi perdido praticamente, muita gente perdeu tudo. E quem não perdeu tudo, o armazém que estava lá com o produto que ficou alagado também perdeu. Então, provavelmente não conseguiu reembolsar aquele produtor, nem devolver esse produto. Então a gente tem que ver como a visão, o Rio Grande do Sul, ele já precisava de um socorro naquela época. E daí o que aconteceu é que muitos deixaram a dívida para o próximo ano, que era esse ano 2025. E o que aconteceu em 2025? Seca severa. Então as coisas estavam ruins, pioraram drasticamente em todo o estado do Rio Grande do Sul. E nada tem sido feito de forma efetiva para o estado. Então é necessário chamar a atenção dos entes governamentais para que faça algo que seja efetivo para o estado do Rio Grande do Sul, porque a gente sabe que a agricultura ela fomenta ali a economia, né? Muitos produtores e pequenos produtores dependem disso para sobreviver, aquelas comunidades também para se reerguer, porque muitas delas foram destruídas, né? Então, só prorrogar para um ano, né, para 2025, chega a ser uma piada, até para a gente ver a situação caótica que eles estavam e, de repente, essas cooperativas que eles falam muito, né, que as cooperativas não têm seguido o manual de crédito rural. Porque em casos desse, né, decretação de estado de calamidade, que foi decretado no estado do Rio Grande do Sul, é necessário tomar outro tipo de medida, não só prorrogar para um ano, cobrar juros altos. Isso é inviável, é impossível, né, para o produtor. A gente sabe que acaba muitas vezes perdendo tudo e não conseguindo manter no negócio, pagar as contas de jeito nenhum. Seu Bianco. Doutor Daiane falou muito bem das cooperativas, né? Essas cooperativas incluem-se as cooperativas de crédito. Essas cooperativas de crédito também, elas foram também prejudicadas com o comércio, de repente não pagou tudo em dia e outras pessoas do crédito. Por isso que é necessária a intervenção do governo federal para que coloque recursos em cima, repasse recursos para esses bancos cooperativos e que daí sim se faça o alongamento das dívidas e jogada com os mesmos juros, ou talvez uma securitização, até com um juro mais barato. Por quê? Porque o produtor rural do Rio Grande do Sul, ele perdeu tudo, praticamente perdeu tudo. Então ele tinha uma dívida de 100 mil, será que é justo ele pagar todos esses custos que hoje estamos tendo com taxa Selic, José, que a gente sempre fala aqui, que está nas nuvens, vira uma bola de neve, vira impagável. Então, a função de um governo federal é intervir junto a isso hoje e fazer. Compete ao governo federal mesmo buscar recursos a juros subsidiados ou a juros baixos para que os produtores do Rio Grande do Sul sejam menos prejudicados do que já foram. Seu Bianco, ainda falando sobre isso, eu vi informações, eu vi entrevistas, eu vi na internet pesquisando aí, produtores rurais e autoridades meio que implorando. Tava muito difícil assim a situação deles, porque eles falaram, não é má gestão do negócio, a gente não está pedindo favor ou não precisamos estar nos ajoelhando por isso, porque foram problemas de clima que aconteceram, então eles não têm culpa para isso. E claro, e como sempre o produtor rural, eu vou passar até a bola para a Daiane. O produtor rural é uma coisa que a Daiane fala sempre por aqui. Nesse caso, eles não estão pedindo dinheiro dado, eles estão pedindo só uma prorrogação facilitada da dívida. Então a gente não está falando de pegar dinheiro assim como muita gente faz por aí, né? Justo, exatamente. Apesar de que na situação do Rio Grande do Sul, eu até acredito que deveria ser, sim, injetado dinheiro público, porque é uma situação muito extrema
né, até para garantir que os seguros fossem pagos de muitas propriedades, né, aquelas propriedades que tiveram a sua perda total, né, de todo o rebanho, de toda a produção. Então, são casos e casos. Esse caso é um caso até extremo, que eu acho que deveria, sim, ser injetado dinheiro, monetizado de uma forma como ajuda, né, porque é uma situação catastrófica, é um evento que foi além da questão solar, da questão que a gente já vê, né, do risco do produtor rural. Foi uma enchente que foi muito além, né? Ela alagou, ela devastou ali diversas regiões. A gente sofreu junto, acompanhando aqui nos canais, e a gente sabe que muitas vezes as seguradoras que tinham seguro em muitas regiões não conseguem dar esse aporte. Então, o aporte realmente tem que vir do governo, tem que vir do Brasil todo, e é necessário que o governo faça algo com relação a isso. Esses produtores, eles não estão pedindo realmente nada de graça, porém uma condição que seja uma condição de pai praticamente, né? Porque quanto tempo você leva para reconstruir toda uma propriedade, né? 2 anos aí com prejuízos acumulados, porque a gente teve primeiro o fenômeno do alagamento, depois o fenômeno de chuvas, e a gente tem que ver que todo o estado do Rio Grande do Sul ele foi prejudicado, porque as regiões que não ficaram alagadas, as estradas ficaram interditadas. Então, não é algo que é simples a gente dimensionar, né? Falar assim, mas não foi o estado inteiro, mas quem foi no período que teve as enchentes para o Rio Grande do Sul sabe que as pontes não estavam transitando, as estradas você tinha que fazer um caminho gigante, mesmo assim às vezes não conseguia trafegar. Imagine só a produção, como ficou prejudicado todo o estado do Rio Grande do Sul. Então, nesse caso, eu acredito que tinha que ser algo muito mais pensado e planejado para uma reestruturação no estado do Rio Grande do Sul. Seu Bianco, eu não entendi, o senhor pediu a palavra ou podemos encerrar esse assunto? Eu não entendi como é que é. Não tinha pedido, mas só para completar, você falou muito bem, os produtores não foi má gestão. O produtor perdeu dinheiro trabalhando, colocando todo o seu suor ali, todo o seu capital, ele colocou para produzir mais e melhor. Para quê? Para ele ter um benefício, mas para o Brasil inteiro, o Rio Grande inteiro ter benefício da produção dele. Então, eu acho que o governo brasileiro, principalmente o governo brasileiro, tem que estar a par disso. E não precisa de protesto nenhum, o governo já deveria ter agilizado isso. Agora, como é que o governo vê isso? Só quando você faz esses protestos, para que o pessoal lá de Brasília saia do ar-condicionado e veja isso. Então, isso realmente é lamentável que tenha que se fazer protestos para ver todos os problemas que o Rio Grande teve no ano passado. Como disse Nery Geller, pararem de tirar selfie e agir de vez, né? Imagina só aquele produtor rural que tinha acabado de investir com, adubação do seu solo, vem uma enchente e leva tudo, imagina? Isso acontece, né? Estão tornando o seu solo mais infértil, enfim. José, como a doutora Daiane falou, não foi só aquele produtor que perdeu ali, né? Mas também aquele produtor que estava do lado, que conseguiu colher sua safra, porém ele não tinha para onde levar porque ele não tinha acesso, as pontes quase todas caídas, de repente ele perdeu a produção dele, não pela enxurrada, né? Mas ele perdeu porque não conseguiu levar no destino, ou se levou custou mais de frete. Ou quantos problemas essas pessoas tiveram que nós ou o governo não sabemos. Então compete a nós simplesmente dar a eles esse alívio financeiro, porque os financiamentos deles já venceram todos. E agora? Aí vão tudo para o Serasa. Muito bem falado. Voltamos a conversar esse assunto com novos desdobramentos, a gente está ligado e volta a comentar por aqui, né? A gente vai fazer nosso último intervalo comercial de hoje para daqui a pouco voltar e falar sobre a nova plataforma digital que deve reunir todas as normas de defesa agropecuária na palma da mão para o produtor rural, inclusive as normas internacionais. Voltamos já.
Agrodebate desta quarta-feira está de volta para falar agora sobre a transparência no campo. Tem uma nova plataforma digital aí que deve reunir todas as normas de defesa agropecuária. Pelo menos é um projeto, né, da Câmara, que já foi aprovado na Câmara, que garante atualizações diárias e amplia acesso à informação no setor. Para debater sobre esse assunto, o seu Bianco, que é especialista em negócios, e Daiane Kirnev, especialista em agronegócios. Meus amigos, para ampliar a transparência no campo e facilitar o dia a dia de produtores, técnicos e fiscais do setor que ainda enfrentam dificuldades para localizar de forma rápida e organizada os atos normativos, as normas, né, que devem seguir, a Comissão de Comunicação da Câmara dos Deputados aprovou na quarta-feira, dia 7, o parecer favorável do deputado Gilvan Máximo do projeto de lei 2.993 de 2019. Ele prevê a criação de uma plataforma digital que reúna e divulgue de maneira clara e acessível todas as normas relacionadas à agropecuária no Brasil, inclusive aquelas originadas em acordos internacionais. Não temos muito tempo, eu vou passar a palavra para vocês já. Primeiro para a Daiane Kirnev, que está aí na lida do agronegócio. Às vezes falta, acho que essa informação é muito boa, né? Às vezes é isso que falta também, porque imagina, eu vou pesquisar, onde que eu vou pesquisar, o que se eu estou errado, se eu estou certo, o produtor deve ficar maluco. Sim, Jossan, não só o produtor, mas quem lida, né? Eu imagino que engenheiros, advogados que lidam com toda a tramitação burocrática. Existem as leis, existem as normativas e são milhares. Então é difícil você saber onde procurar, qual que está valendo, o que é daquela região. Então, assim, fica até mais fácil e num local único, né? E acesso também ao produtor rural. Porque se é difícil até para um profissional que já tem o entendimento de lei, de normas, o que são leis, o que são normas, imagine para um produtor rural que muitas vezes assim já tem tantas burocracias para lidar, ainda tem que ficar pesquisando ou tentando entender um pouco de tudo isso, né? Desse emaranhado, porque eu falo que é um emaranhado de lei, de normativa, e a gente tem que ficar sempre atento e antenado. Toda vez que existe uma plataforma ou algo que vem para facilitar, é muito bem-vindo sempre, né? Gostaria que fosse uma plataforma super acessível, e o acessível que eu falo não é só ser gratuito para toda a população, mas ter usabilidade. Sabe quando você compra aquele celular novo, mas ele é tão fácil de mexer que qualquer um consegue fazer? Então, que essas plataformas sejam usuais, fáceis de acessar, fáceis de compreender, com letras maior, com possibilidade, letras grandes, né? E bem visuais, para que o produtor rural, o técnico ou quem for pegar, acessando a plataforma, consiga entender de forma simples e clara. Ou às vezes Isso até deve... o audiobook, né? Desculpe falar por cima aí, eu achei que você já tinha encerrado a tua fala, mas eu estava falando que isso vai otimizar o tempo da galera toda, imagina só, e está baseado nos princípios da lei do acesso à informação, que é o que nós temos aí acesso de várias autoridades políticas, graças a isso também, né? E isso reforça a importância de ampliar essa transparência e acesso à informação no setor agropecuário também, seu Bianco. Depois que a doutora Daiane falou, não vou falar mais nada, porque ela falou tudo aquilo que eu sinto mesmo. Se não é palavra grande, eu não consigo ler e dá preguiça de ler. E daí já sou muito preguiçoso para ler, daí se não for letras garrafais, aí eu não consigo ver. Se tiver alguma coisa de dificuldade, já aquelas palavras mais difíceis, eu já abandono toda a minha leitura. Então vamos ler esse projeto da doutora Daiane aí, que venha com letras grandes e muita simplicidade. Essa proposta, gente, ela segue agora para apreciação da Constituição, da Constituição em Justiça e de Cidadania, e então a gente fica esperando aí
novidades ainda não está valendo, tá? É só por enquanto está andando, mas a gente deve ver isso aí aprovado muito em breve e em prática também. O programa está acabando. Daiane, nós vamos nos despedindo do seu Bianco agora. Ele vai ficar uns dias fora aí. Ele vai passar para o outro lado aí, viu? Ele vai lá para o nosso concorrente. Como assim, Jossan? Ele vai passar uns dias lá com o Trump. Não é, seu Bianco? Olha só, Não é. Bianco vai lá e traz bastante novidades da agricultura pra gente. Inclusive, esses dias que a gente estava sem o senhor aqui, a gente já sentiu falta da sua comunicação, que você sabe explicar muito bem, de forma clara. Esperamos aqui o senhor de volta com novidades. É melhor levar o exemplo nosso para lá. Eu acho que é isso que a gente tem que fazer. Leva o Brasil para lá. Eu acho que aí tá mais certo. Que bom ouvir isso de você, Daiane. E eu, sinceramente, eu estava com saudade dessas conversas que nós temos aqui entre nós. Eu não vou na região agrícola dos Estados Unidos, nós vamos mais aqui no sul, mas é uma viagem com uma família, uma viagem mais para dar uma descansadinha, para passar meu aniversário lá. Vai ficar... Quantos dias que vocês vão ficar fora agora? Viaja hoje? Vamos essa madrugada e no outro domingo. No outro domingo, que a gente vai estar aqui. 24. 6, rapaz, acho, 26, 25. Ai, 25 domingo. Então na segunda-feira, dia 26, a gente te vê de novo. Então esperamos assim. Faça uma boa viagem. Obrigado por hoje a vocês dois, seu Bianco. Obrigado. Boa noite e boa viagem, então. Valeu, Jossan. Obrigado a todos que nos assistiram e um abraço aí, doutor Daiane. Daiane, mais uma vez, obrigado por hoje. Minha colega de vermelho aqui, ó. Jossan, foi bem por acaso que eu vim de vermelho, mas eu agradeço muito a vocês. Muito obrigada, Bianco. Desejar desde já um feliz aniversário, com muitos anos de vida, muita sabedoria. Que Deus te abençoe sua viagem. Um abraço a você, telespectador, também. Um beijo para a Lavínia e para o Pietro. Valeu, então, meus amigos. Tchau a todos. Muito obrigado pela parceria diária aí. A você, nossos amigos telespectadores, obrigado também por estarem conosco. Tchau. Até amanhã. Amanhã tem mais Agrodebate.